Bom dia, pessoal. O nosso grupo é composto por Ana Flávia, eu que sou Arthur Henrique, Everton, Maraia e Rosiane, e nós vamos falar um pouco sobre a teoria comportamental. Logo em seguida, aí depois de passar o slide, nós podemos visualizar o sumário da nossa apresentação, que diz o seguinte: nós vamos começar falando das origens da teoria, seguindo para a pirâmide de Maslow, depois para a teoria dos dois fatores, estilos de administração, a teoria X e Y e finalmente a apreciação crítica. Então, começando aqui a nossa apresentação, eu vou dar uma pequena introduçãozinha sobre a teoria comportamental e, como o próprio nome sugere, ela visa compreender o comportamento das pessoas dentro das organizações, as motivações que essas pessoas têm, as necessidades e as reações que elas apresentam frente às circunstâncias presentes no ambiente de trabalho. E dessa maneira, com todas essas informações, é possível fazer um estudo detalhado do que move o ser humano dentro das empresas, compreendendo as relações interpessoais deles, de pessoas, ou seja, de pessoas para pessoas, tanto como as relações entre as pessoas e a própria organização. E tudo isso com base no comportamento individual do ser humano, para então compreender melhor o comportamento organizacional. E esse estudo era algo muito novo para a época, pois nunca tinha sido a iniciativa de abordar detalhadamente as ciências do comportamento. Ahn, Até uma relação com a teoria das relações humanas, que essas teorias são um pouco parecidas, mas essa, a comportamental, ela sim tem uma ênfase nas pessoas quanto à questão do comportamento, só que ela aborda um contexto organizacional muito, muito mais amplo. Pode passar o slide. Agora falando um pouco da origem em si da teoria, né? Ahn, a teoria comportamental da administração teve o seu início com esse cara aí que está aparecendo no slide, o Herbert Alexander Simon, que foi um economista americano que se destacou em várias áreas como pesquisador, como, por exemplo, a psicologia, informática, administração pública, sociologia, filosofia, entre muitos outros. Teve também outros autores que se destacaram, como o Chester Bernard e o Douglas McGregor. E também, para a parte do campo da motivação, nós temos o Abraham Maslow, o David McClelland, entre vários outros. Essa teoria ela surgiu basicamente no final da década de 1940 e ela redefiniu totalmente os conceitos administrativos e que realmente existiam naquela época. E ela se apoiou em algumas características. A primeira delas é a oposição ferrenha que existia entre a teoria das relações humanas e a teoria clássica. A teoria das relações humanas, obviamente, com ênfase gigante nas pessoas, e a teoria clássica sendo o completo oposto da teoria das relações humanas, focando nas tarefas e na estrutura organizacional. E, tendo em vista essa oposição, a teoria comportamental representa muito mais um desdobramento da teoria das relações humanas, que é até aquilo que eu falei anteriormente na parte de introdução. Ela, sim, tem uma ênfase no comportamento humano, só que ela aborda um contexto muito mais amplo, também englobando a parte das organizações. E, ainda falando da parte da teoria clássica, a teoria comportamental critica bastante ela, especialmente com o fato de que alguns autores da área do behaviorismo, que basicamente é um estudo da psicologia que se baseia no comportamento dentro das organizações. Esses estudos do behaviorismo tiveram bastante destaque nessa época e isso foi justamente algo que é completamente oposto à teoria clássica, que diz respeito a toda essa parte de autoridade formal, organização formal, a posição rígida e mecanística de todo mundo, esse tipo de coisa. Outro fator também foi a incorporação da sociologia da burocracia no meio de tudo isso, que também se opôs bastante à ideia do modelo de máquina que era característica da era da teoria clássica. E por fim, o momento que, na minha opinião, é de fato, oficialmente, o surgimento da teoria comportamental ocorreu em 1947, como este homem aí da foto do slide, Herbert Alexander Simon, escreveu o livro O Comportamento Administrativo, que atacou vários princípios da teoria clássica, ao mesmo tempo que apresentou meio que reparos e correções para esses princípios,
baseado nas ideias da teoria das relações humanas, e com isso foi o início da teoria comportamental. Maslow apresentou uma teoria da motivação, seguindo a hierarquia das necessidades, utilizando um sistema de pirâmide de baixo para cima, começando pelas necessidades fisiológicas, constituindo o nível mais baixo das necessidades. Estão ligadas à sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie. São as mais prementes de todas as necessidades humanas. Quando não estão satisfeitas, interfere diretamente no comportamento do ser humano. Dentro dessa categoria está a respiração, comida, água, sexo, sono e entre outros. Logo após, vem as necessidades de segurança, segundo o nível de necessidades. Elas são a segurança de saúde, família, emprego e estabilidade. Elas surgem quando o indivíduo está relativamente satisfeito com suas necessidades fisiológicas, tendo elas grande importância, pois interfere diretamente nas ações e decisões, podendo provocar incerteza ou até insegurança. Logo após, vem as necessidades sociais. Nota-se ela quando os níveis mais baixos se encontram satisfeitos, que elas estão diretamente ligadas uma com a outra. Dentro dessas necessidades estão a amizade, relacionamentos e famílias. Quando não atendidas, o indivíduo pode estar ou se tornar resistente, hostil, solitário ou até causando isolamento social. Necessidade de estima. Está relacionado como a pessoa se vê e se autoavalia, envolvendo a autoestima, confiança e status. Quando o indivíduo se vê confiante diante do mundo, traz sentimento de dependência e autonomia, e quando isso não acontece, pode ser notado fraqueza, inferioridade e entre outros. E por último, a necessidade de autorrealização, sendo elas as mais elevadas, mostrando a realização pessoal, como a criatividade, moralidade, solução de problema, aceitação de fatos. Ser aquilo que pode ser, fazer o que gosta e ser capaz de conseguir o que quer. Essas necessidades, suas manifestações, podem variar de pessoa para pessoa, fundamentando entre dois aspectos: necessidades secundárias, onde estão inclusas as necessidades de autorrealização social e estima, e as primárias, as seguranças e as fisiológicas. Somente quando o nível inferior de necessidades está satisfeito é que o nível mais elevado surge no comportamento da pessoa. Nem todos conseguem chegar ao topo da pirâmide, pois cada pessoa possui motivações diferentes, estando relacionadas à satisfação ou à insatisfação das outras necessidades. Pois bem, pessoal, falando agora sobre a teoria dos dois fatores, ela que foi formulada aí por Frederick Herzberg, esse moço aí que vocês estão vendo aí no slide, ele que foi psicólogo e professor norte-americano. Basicamente, de acordo com a teoria dele, existem dois fatores que orientam o comportamento das pessoas ali no campo do trabalho, do cargo que elas atuam. São eles os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles também são chamados de extrínsecos e dizem respeito ao ambiente e ao local onde aquelas pessoas estão. Então, portanto, ele está fora do controle do indivíduo. E o que Herzberg vai dizer é que quando o fator higiênico ou os fatores higiênicos estão ótimos, eles apenas evitam que a pessoa fique insatisfeita, mas eles não provocam satisfação. Enquanto isso, os fatores motivacionais também são chamados de fatores intrínsecos. Esses aí estão relacionados com o conteúdo do cargo e a natureza das tarefas que a pessoa executa. Esses aí estão sob o controle do indivíduo. E Herzberg vai dizer que quando esses fatores são ótimos, eles provocam a satisfação daquela pessoa. De acordo com ele também, os dois fatores eles são independentes, ou seja, eles não vão se vincular entre si. Então, basicamente, o que ele vai dizer é o seguinte: a satisfação do cargo depende dos fatores motivacionais. Por isso, eles também vão ser chamados de fatores satisfacientes. E a insatisfação do cargo vai depender dos fatores higiênicos. Por isso, eles vão ser chamados de insatisfacientes. E aí, fazendo um paralelo aqui com o que foi falado sobre Maslow agora há pouco,
Basicamente, nós podemos dizer que os fatores higiênicos de Herzberg, eles estão relacionados ali com as necessidades primárias de Maslow, que são as fisiológicas, necessidades de segurança, e os fatores motivacionais de Herzberg se relacionam com as necessidades secundárias de Maslow, as necessidades de estima, de autorrealização. Então, falando um pouquinho sobre os estilos de administração, a teoria comportamental ela oferece uma variedade de estilos de administração, mas esse estilo ele vai ser definido a partir das convicções que os administradores têm a respeito do comportamento das pessoas dentro da organização. E essas convicções irão moldar a forma de conduzir as pessoas, a maneira de dividir o trabalho, de se planejar, de se organizar e controlar as atividades. Então, visto que as organizações são projetadas e administradas de acordo com teorias administrativas, MacGregor compara dois estilos opostos e antagônicos de administrar, que são a teoria X e a teoria Y. Então, a teoria X é a concepção mais tradicional, mecanicista e pragmática de administração, tem como base algumas convicções errôneas a respeito do comportamento humano e tem algumas crenças. Crenças essas que a primeira seria que as pessoas são preguiçosas por natureza, então elas evitam o trabalho ou trabalham o mínimo possível em troca de recompensas salariais ou materiais. A segunda crença é que falta ambição nas pessoas, ou seja, elas não gostam de assumir nenhum tipo de responsabilidade e preferem ser dirigidas e sentir-se seguras nessa dependência. Terceiro, a sua própria natureza leva essas pessoas a resistir às mudanças, pois elas procuram uma sensação de segurança e não pretendem assumir riscos que a ponham em perigo. Quarto, a sua dependência as tornam incapazes de autocontrole e autodisciplina. Então, por isso, elas precisam ser dirigidas e controladas pela administração. A partir dessas concepções e premissas sobre a natureza humana, que vem da teoria X, é possível perceber que esse estilo de administração ele é mais duro, rígido e autocrático e faz com que as pessoas trabalhem dentro de padrões, sendo tratadas como meros recursos ou meios de produção, tendo em vista apenas o alcance dos objetivos de organização. Então, em síntese, a teoria X acredita que a administração deve controlar e modificar o comportamento das pessoas para atender às necessidades da empresa e também que essa empresa ela deve utilizar a remuneração como um meio de recompensa para os bons trabalhadores ou de punição para aqueles que não se dedicam o suficiente. Já a teoria Y, ela baseia-se em concepções modernas a respeito do comportamento humano, sem preconceitos em relação à sua natureza. Então, ela acredita que primeiro, as pessoas não têm desprazer inerente ao trabalho e que, dependendo de certas condições, o trabalho ele pode ser uma fonte de satisfação e recompensa ou uma fonte de punição. Segundo, as pessoas não são, por natureza, passivas ou resistentes às necessidades da empresa, mas elas podem se tornar assim pelo resultado de sua experiência negativa em outras empresas. Terceiro, as pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidades para assumir responsabilidades. Quarto, o homem aprende sob certas condições a aceitar, mas também a procurar responsabilidades. Então, a fuga de responsabilidade, a falta de ambição e a preocupação exagerada com a segurança pessoal são consequências da experiência insatisfatória de cada pessoa e não uma característica humana inerente a todas as pessoas. Quinto, a capacidade de alto grau de imaginação e de criatividade na solução de problemas empresariais é amplamente e não escassamente distribuída entre as pessoas. Então, baseando-se em tudo que foi falado, é perceptível que essa teoria, que é a teoria Y, mostra um estilo de administração mais aberto, mais dinâmico e democrático. Então, se for definir as duas teorias, com poucas palavras aqui, a teoria X é a administração por meio de controles externos
impostos às pessoas, e a teoria Y é a administração participativa e baseada em valores humanos e sociais. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a apreciação crítica da teoria comportamental. Apesar de ser uma abordagem muito importante e necessária, ela apresenta críticas, como as outras teorias administrativas apresentaram também. E aí, como vocês observam no slide, o primeiro tópico, a ênfase nas pessoas, né? É que ao transferir o foco dos aspectos estruturais da organização para os aspectos comportamentais e dinâmicos, ela acaba redefinindo os conceitos da tarefa e da estrutura sobre uma roupagem mais democrática e humana. Porém, os behavioristas, como eles são chamados, eles pecam nessa psicologização de certos aspectos organizacionais, como é o caso da teoria das decisões, né? Que ao considerar os participantes em termos de racionais e não racionais, eficientes e não eficientes, satisfeitos e insatisfeitos, então esse exagero é passível de crítica, né? Acaba ocorrendo críticas, né? Mas o importante é que a escola conseguiu prosseguir na análise das organizações por meio de conceitos relacionados com a estrutura informal, como o comportamento, a cultura, as crenças, os valores, e para ela, as pessoas constituem o ativo mais importante da organização. Segundo, a abordagem mais descritiva e menos prescritiva. Uma análise descritiva, ela mostra o que é, e a análise prescritiva mostra o que deveria ser. Então, enquanto a abordagem da teoria clássica, da neoclássica, da teoria das relações humanas é prescritiva, a abordagem da teoria comportamental ela é descritiva e explicativa, né? Ela se preocupa em explicar apenas, sem ditar princípios ou normas de atuação. Então, eles se preocupam mais em explicar e descrever as características do comportamento organizacional do que em construir modelos e princípios de aplicação prática. A questão da profunda reformulação na filosofia administrativa é que o antigo conceito de organização baseado num esquema autocrático, coercitivo, e que foi bastante criticado, então a teoria acaba contrapondo isso. Ela mostra um novo conceito democrático e humano, né? Como eu falei no primeiro tópico, a questão da ênfase nas pessoas. Passando o slide, né, as dimensões bipolares da teoria comportamental, os principais temas da teoria comportamental são abordados em dimensões bipolares, como a análise teórica, a análise empírica, a análise macro, a análise micro, a organização formal, a informal, a análise cognitiva e a afetiva. Então, a gente acaba percebendo essa bipolaridade da abordagem. A questão da relatividade das teorias de motivação é que a teoria comportamental produziu as principais teorias da motivação que influenciaram a TGA. As teorias de motivação que vocês observaram aí, né, como a de Maslow, a de Herzberg, elas acabam sendo relativas e não absolutas. Então, pesquisas apontaram que resultados que põem em dúvida as suas validades, né, as teorias de motivação. Contudo, como eu falei, ela trouxe uma contribuição muito grande para a TGA, né? E a questão da influência das ciências do comportamento sobre a administração, ela mostra a mais profunda influência, ela não esconde isso, né, das ciências do comportamento na administração, seja por meio de novos conceitos sobre o homem e suas motivações, ou sobre a organização em si e seus objetivos. A questão da organização como sistema de decisões. Então, a teoria das decisões, ela se refere-se mais aos efeitos dos processos formais sobre a tomada de decisões, deixando um pouco de lado os processos interpessoais que não estão incluídos na organização formal. Então, até parece que a gente acaba percebendo que a organização tem um único e exclusivo objetivo, que seria resolver os problemas que surgem no cotidiano, né, na entidade. Então, mas o que a gente observa mais hoje é a questão da criação e inovação. Então, não é apenas mirar o futuro, e não os problemas que estão acontecendo na organização, né? Ter mais criação, mais inovação, que é o que pedem mais hoje, né, na atualidade. A questão da análise organizacional a partir do comportamento, né, a teoria comportamental, ela analisa a organização sob o ponto de vista dinâmico do seu comportamento, e ela está preocupada com o indivíduo, né, levando a gente de volta para o primeiro tópico, na questão da ênfase nas pessoas. E o último tópico, né, que é a questão da visão tendenciosa, a escola ela também incorreu no equívoco de padronizar as suas proposições, não levando em conta as diferenças individuais de personalidade das pessoas, né, tanto os aspectos subjetivos como as diferentes
interpretações pessoais da realidade acabaram que foram um pouco desprezadas, né? Então, ela procura explicar o comportamento humano, tal como os cientistas queriam explicar os fenômenos da natureza, o comportamento dos ratos no laboratório, né? Acabaram tendo esse desprezo sobre a questão mais subjetiva das pessoas. Mas, apesar dessa crítica toda, né, desses nove críticas que eu falei aqui agora, a teoria comportamental deu novos rumos e dimensões à TGA, né, enriquecendo seu conteúdo e sua abordagem. Por essa razão, seus conceitos são os mais conhecidos e populares de toda a teoria administrativa. Né, essa abordagem ela tem um grande conteúdo, né? A gente poderia ter falado de sistema de administração, o sistema social cooperativo, o processo decisório, a teoria das decisões, o homem administrativo, né? O comportamento organizacional, os conflitos que existem, né, entre os objetivos individuais e os organizacionais, a questão da negociação e da liderança, né? E as teorias da motivação que são muito conhecidas, muito populares, né? De Herzberg, de Maslow. Então foi isso, né, pessoal, o nosso seminário sobre a abordagem comportamental. A gente espera que vocês tenham entendido um pouco sobre os pontos mais importantes dessa abordagem, né, a teoria comportamental, né, tão importante, então um conteúdo muito grande e rico. E foi isso, muito obrigada.